pessoal, hoje eu estou aqui com o nosso mestre, o nosso Papa do Direito Imobiliário, para falar um pouquinho para vocês sobre as novidades da lei do distrato após 5 anos da sua lei. Então, o doutor Marcelo Terra falará um pouquinho para a gente sobre as novidades da lei. Marcelo, posso te chamar de Marcelo? Por favor. Me fala um pouquinho como é que estão as novidades da lei de distrato hoje, em relação ao percentual de rescisão, como que o Tribunal de Justiça está utilizando essa lei nos seus julgamentos, como é que está a jurisprudência sobre isso, após esse tempo já que já temos 5 anos dessa lei, como está funcionando o mercado imobiliário? Ok, Fernanda, bom dia a todos. Vamos lá. A lei do distrato, assim chamada, né, ela é de dezembro de 2018, então estamos comemorando daqui a pouquinho 5 anos de vigência. Ela entrou em vigor imediatamente e ela é uma lei bastante interessante na medida em que ela tenta regrar o mercado de incorporações e de loteamentos no que diz respeito à cláusula penal na hipótese de rescisão do contrato por falta de pagamento do preço. Tá, então, se o comprador deixar de pagar, a gente tem essa lei que a gente pode utilizar. Isso. E é importante todos saberem, né? Porque a cláusula penal, ela tem uma finalidade que é um reforço do vínculo contratual. O contrato, ele é irrevogável e retratável. A própria lei reitera essa característica do contrato de compra e venda imobiliária no âmbito de um mercado de incorporações e de loteamento. Então, é muito importante ter isso na cabeça. Cláusula penal reforça o vínculo contratual. O contrato vale e o contrato tem que ser cumprido. Na hipótese de descumprimento, seja pelo empreendedor, haverá penalidades. Na hipótese de descumprimento pelo adquirente, também haverá penalidades. O que essa lei traz é uma regra bastante clara a respeito do tamanho dessa penalidade. Então, quando tem patrimônio de afetação na incorporação imobiliária, a cláusula penal que a lei permite ser contratada é de até 50% do valor até então pago, ou de 25% não havendo patrimônio de afetação. É muito importante que todos os atores desse nosso mercado saibam e tenham a didática de explicar para o judiciário. Não é 50%, nem 25% do valor do contrato. É 50% patrimônio de afetação, 25% sem patrimônio de afetação, sobre o montante até então pago. Perfeito. E as estatísticas demonstram que a grande parte do preço na venda e compra do imóvel na planta, a grande parte do preço fica para depois da conclusão da obra. E o momento de inadimplemento, isto é, de dificuldade de não pagamento do preço, se dá, no mais das vezes, até a entrega das chaves. Então, o valor até então pago pelo adquirente, ele é um valor pequeno em relação ao montante contratual. E a cláusula penal vai ser um percentual desse montante que até então, via de regra, é também pequeno. Então, todos os interlocutores têm que ter essa noção e essa didática de explicar com quem estiver conversando, seja um particular, seja o próprio judiciário, de ter essa explicação didática no processo principalmente. E Marcelo, me conta uma coisa, como é que o judiciário está atendendo essa lei do distrato? O período de 5 anos, em termos de processo judicial, é um período pequeno. Mas nós já temos experiência aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, no âmbito das incorporações imobiliárias. Nós temos muitas decisões acolhendo integralmente o quanto convencionado pelas partes, ajustado pelas partes, mas existem decisões que entendem ainda, no sistema antigo, da possibilidade de o juiz, à luz das circunstâncias do caso concreto, poder modular esta cláusula penal. Não aceitar o que está escrito no contrato e ele, juiz, arbitrar. Mas, repito, essa faculdade que está no artigo 413 do nosso Código Civil tem um requisito, à luz das circunstâncias do caso concreto. Não é uma modulação automática, não é uma modulação sem fundamento pelo judiciário. Em termos de... Mas podemos dizer, no âmbito do Tribunal de São Paulo, que a lei está sendo bem entendida, está sendo bem aplicada. Por unanimidade? Não. Mas a via de regra, sim.
Temos algumas decisões relativamente recentes do ano passado, começo desse ano, no STJ, lá em Brasília. Isso é importante. Muito. Decisões ainda que elas são individuais, né? Elas não geram um precedente vinculante, mas geram um precedente respeitando e referendando a lei do distrato. Ai, que bom, então. Então, os incorporadores e os loteadores podem ficar... No loteamento tem uma situação um pouquinho diferente, porque a cláusula penal no loteamento é diferente. Ela fala 10% como limite sobre a base que é o valor do contrato. Tá ótimo. Então, no âmbito do loteamento, nós vamos encontrar aqui no Tribunal de São Paulo, e eu não me lembro de nenhum caso de Brasília ainda, no âmbito de São Paulo, já restrições maiores da jurisprudência, porque a cláusula penal é um pouco mais forte do que na lei de incorporação. Mais pesada, né, para o loteamento. Tá ótimo. Pessoal, estamos aqui à disposição de vocês. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Nós estamos no Dicas Jurídicas para Corretores de Imóveis, toda sexta-feira, no nosso canal do YouTube. Marcelo, eu tenho que te agradecer de coração. Eu que agradeço o convite, Muito Fernanda, ter a obrigada. oportunidade de conversar com você e com o seu público aqui. Muito obrigada, Marcelo. Obrigado, Fernanda. Até a próxima, pessoal. Bom dia. Bom dia.